Boa noite a todos, nos dois planos da vida. É com grande satisfação que nós nos encontramos essa noite para poder aprender um pouquinho mais sobre a vida de ilustres irmãos, não é verdade? Vamos aproveitar esse início para podermos fazer a nossa prece de abertura. Eu convido a todos a cerrarmos os nossos olhos do corpo físico, abrindo assim os olhos do Espírito, para podermos chegar ao mais alto dos céus e agradecermos ao nosso Senhor Jesus por essa reunião de corações aqui hoje, onde Ele nos deixa a possibilidade da espiritualidade amiga, a nos socorrer, a nos intuir, a nos fortalecer após o dia de labuta, nos preparando para a noite de descanso. Solicitamos a Ti, Senhor Jesus, nessa noite que nos acompanhe, que nos abra a percepção do aprendizado, de tudo que aqui for ministrado, podendo assim nós sermos elementos multiplicadores da doutrina e do Evangelho que o Senhor nos deixou. E sobre a vossa bênção, Senhor Jesus, nós só temos que vos agradecer e pedimos então a permissão para podermos darmos por início a nossa palestra desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos, essa noite nós vamos falar de uma ilustre personagem. Ela que foi uma grande colaboradora da doutrina espírita, mas infelizmente muito poucos hoje a conhecem. Muitos poucos espíritas sabem de sua história, da sua vida, do que ela fez pela doutrina espírita e pelas crianças desse país. Ela que foi uma excelente pedagoga, adorava ensinar, adorava passar conhecimento para os pequeninos. Também foi uma exímia escritora, tanto de cunho de inteligência pessoal quanto espiritual. Ela foi uma ativista do direito das mulheres, numa época muito difícil para as mulheres. Ela foi também uma médium espírita. Foi a primeira médium a psicografar um livro de romance mediúnico no Brasil. Foi a antecessora de Chico Xavier. Essa noite nós vamos falar sobre Zilda Gama, essa ilustre personagem que teve a programação para nascer no dia 11 de março de 1878, na cidade de São José das Três Ilhas, subdistrito de Juiz de Fora, Minas Gerais. Nasci então numa família de classe média com muita educação. Era a segunda de 11 irmãos, a segunda mulher de 11 irmãos. O seu pai, Augusto Cristina da Gama, era um escrivão de paz. Ele trabalhava no cartório. A sua mãe, Elisa Emílio Clors, era uma professora da rede estadual de ensino, por onde ela então herdou esse gosto de ensinar, porque foi essa mãe que a alfabetizou. Essa nossa irmã, então, com a sua família, em busca de melhores condições de vida, sai da pequena cidade de Três Ilhas e vão se mudar para a cidade de São João del Rei, onde então ela completa a sua juventude, termina os seus estudos e se forma professora estadual, professora da rede primária, indo trabalhar na cidade de Além Paraíso, também Minas Gerais, onde ela começou a vislumbrar agora a arte que ela tanto sonhava, que era ensinar. Mas em 1901, a morte passa a rondar a sua casa e leva sua irmã sua irmã Maria Antonieta da Gama, a irmã mais velha. 3 anos depois, nossa irmã agora com 24 anos,
perde o seu pai. E 5 meses depois, a sua mãe. Agora, Zilda Gama herda, então, os cuidados de 5 irmãos menores. Passa a cuidar desses irmãos. Pouco tempo depois, ali por 1920, ela é encarregada de cuidar de 5 sobrinhos órfãos de sua irmã Adélia. Dessa parte em diante, ela passa a dedicar a sua vida, até mesmo aos finais de sua vida, no cunho dos tratos da família, dos projetos pedagógicos, da doutrina espírita, e não esquecia a caridade. E nem mesmo a dificuldade de cuidar de todas essas crianças, de educá-las, somando-se ainda os custos financeiros, pois o salário dela era de uma professora numa cidade interiorana de Minas Gerais. Nem com tudo isso a tiraram de querer e conseguir se graduar como pedagoga. Em 1929, nossa irmã então presta um concurso e ganha em primeiro lugar pela Secretaria da Educação de Minas Gerais, Secretaria Estadual de Educação, no tema Aulas Modelo, voltada à educação. E isso foi um alavancamento para a sua profissão. Ela então conseguiu um emprego como diretora no Colégio Afonso Pena, em Belo Horizonte, cidade onde ela agora fixa a residência e começa a trabalhar até a sua aposentadoria em 1938. O seu grande amor pela educação, somada ao respeito e à preocupação com os menos favorecidos, e a sua ilustre intelectualidade, lhe tornam muito conhecida na sociedade da época e, inclusive, muito influente. Agora os seus filhos, os seus cuidados, que seriam os seus irmãos, os seus sobrinhos, ela agora uma irmã-mãe e uma tia-mãe, já estavam crescidos. Ela, aposentada, o ano é 1940. E ela então decide agora respirar novos ares. E ela vai para a cidade do Rio de Janeiro. Quando pensa-se que ela vai tranquilizar-se, ela começa então agora a escrever ali para grandes artigos de jornais e revistas como o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícia e a Revista da Semana. Destacando-se também pelas suas escrituras como contos e poesias que ela fazia. Na área da educação, nós cobrimos tudo o que ela conseguiu fazer em poucas palavras, mas ela fez muito mais. Mas e na área da educação? O que ela fez muito mais por isso? Ela escreveu ilustres livros e conceituados que auxiliaram inúmeros professores da época, como o Livro das Crianças, Os Garotinhos, o Manual das Professoras e o Pensamento, que foi de grande ajuda como sendo a Bíblia dos professores da época. Zilda Gama também atuou afincamente sobre os movimentos do direito da mulher, tanto que em 1931 ela participou do Congresso Feminino, onde ela então acabou adotando a sua tese de votos para mulheres. Porque naquela época o voto era restrito aos homens. Tese esta que a levou para o Congresso Nacional e, graças a um movimento muito bem sucedido, conseguiram mudar a lei e mudaram também o nome do voto, se tornando voto universal. E as mulheres passaram a ter o direito do voto. Então, se hoje as mulheres têm o direito e a oportunidade de poder escolher a sua parte política, foram graças à ação dessa nossa irmã. E quanto à sua mediunidade? Desde criança, nossa irmã era envolvida e dotada de inúmeros recursos mediúnicos, tanto que os espíritos acompanhavam-na, sempre dando auxílio pela árdua missão que ela então iria cumprir da vida dela.
Tanto que os seus pais, logo após o falecimento da sua irmã mais velha, já apareceram a ela em psicografia, lhe dando todo o ânimo e força para a árdua missão que ela havia se comprometido na sua tarefa quando então estava no plano reencarnatório. Ainda sem entender tudo aquilo sobre mediunidade, sobre as psicografias que ela fazia, que começou lá na cidade, Além Paraíba, ela então tinha formação católica, de catecismo, não conseguia entender aquilo. Mas graças a seus potenciais psíquicos, a levaram a impulsionar a procurar ajuda para o espiritismo, porque ficou muito intenso. Aonde lhe ajudaram para que ela pudesse ler então os livros espíritas, os livros da doutrina de Kardec, dos espíritos, aliás, escrito por Kardec. Mas ela folheou algumas páginas e não deu muita adesão para aquilo. Certa vez o seu pai a convidou, ainda mocinha, para ir a um sarau. Lá chegando, tinha um amigo do seu pai, o Dr. Cunha Salles, médico, musicista, estudioso da doutrina espírita e também médium, que ao olhar a menina passou a ter uma forte intuição e não conseguiu se controlar, indo até ela e dizendo a ela que ela seria uma grande propagandista da doutrina espírita com a publicação de inúmeros livros. E isto justificou aquela profecia naquele momento. Mas ela não deu muito ênfase, não. Ela não deu muito ênfase, não deu muito crédito, apesar de ter ficado um pouco impressionada. Algum tempo depois, uma psicografia veio a ela e quando terminou foi assinado pelo espírito Mercedes, que dizia ser a sua mentora espiritual, que reitera a profecia do musicista, dizendo a ela e revelando a grande importância que ela teria de missão que foi dada ao alto, reservada na seara da mediunidade. Zilda, então, não tinha mais saída. Ela passa a se convencer daquilo, sensibilizada, e passa a estudar a doutrina espírita e pega gosto. Em pouco tempo, nossa irmã se declara então espírita. Ela era muito conhecida, então aquilo até foi um certo choque para a sociedade. Ela se declara e ali começa a potencializar ainda mais a sua mediunidade. Em 1912, nossa irmã passa a fazer uma psicografia e quando chega no final, uma forte comoção a toma. Ela entra em prantos, convulsivos e prantos de choro. Quando então ela vai ler quem assinou aquela psicografia, senão ninguém mais, ninguém menos, do nosso querido Allan Kardec. Ela então comovida, descobre que ali se inaugura aquelas mensagens que tinham o âmbito de ensinamentos morais, que seriam ditados a ela por 15 anos, para então formar a obra O Diário dos Invisíveis, que somente seria publicado em 1929 pela editora Pensamentos. Sobre esse fato, nossa irmã então relata com grande emoção para todos nós. Se me permitem, eu vou ler o que ela diz. Intensa foi a minha emoção, que me sensibilizou até as lágrimas. E mentalmente disse-lhe, ao Kardec ela está dizendo, disse-lhe que não me considerava na altura de desempenhar a contento a excelsa, quão arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes, a sua mentora. Kardec disse a ela, ele ponderou sobre a responsabilidade desta missão espiritual, prometeu coadjuvar-me para que eu a executasse satisfatoriamente, terminando com austeridade a sua inolvidável mensagem datada de 27 de dezembro de 1912.
E Kardec revela as qualidades daquela médium comprometida com a espiritualidade, às quais confiava relevantes missões espirituais. E ele diz a ela, agora em psicografia: sob tua fronte está suspenso um raio luminoso. Olha isso. Que te guiará através de todas as dificuldades. A espiritualidade não desampara, né? De todos os obstáculos, e será a tua glória ou a tua condenação. Elas assumiram um compromisso. A espiritualidade a cercou e a estava ajudando, mas cabia a ela escolher qual caminho que ela ia ter, o que ela iria fazer com todas aquelas informações. Conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos, cinge-te de coragem, fé, benevolência, cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os seus deveres sociais e divinos, e se conseguirás ser triunfante. E nossa irmã, sendo uma pessoa culta, jovem, consciente, responsável das suas atividades, ela relata então que, através de suas palavras, o comprometimento com o apostolado mediúnico. E ela diz: eu não o desempenharia unicamente para conquistar triunfos literários. Não usaria isto para conseguir triunfos, bens materiais, não. Sem estar plenamente convicta de que fui encarregada por uma elevada e austera entidade da execução de uma obra gigantesca, de suma responsabilidade para mim, a de concorrer com o meu esforço na disseminação dos ideais espiritistas que objetivam a regeneração humana. Zilda Gama foi a médium pioneira a receber da espiritualidade vasta literatura mediúnica. Ofício esse que somente foi adotado muitos anos depois por nosso querido irmão Chico Xavier, por Ivone Pereira do Amaral, por Divaldo Franco e muito poucos outros espíritos da época. Em 1916, nossa irmã recebe então uma mensagem dos espíritos informando a ela que ela iria psicografar uma novela de romance. Fato que a deixou meia perplexa, mas meia descrente. Porém, eles marcaram data e hora. E não é que no dia marcado e na hora marcada ela se mediuniza. Com o papel e lápis ela começa a psicografar de forma fluídica. E quando termina o primeiro capítulo, quem assina a deixa muito comovida. Era Victor Hugo, o ilustre e grande gênio da literatura francesa. E esse meu primeiro trabalho deu-se o nome de Na Sombra e na Luz. Um relato verdadeiro que aconteceu com 3 espíritos que viveram entre o amor e ódio numa conjunção com ênfase à regeneração em suas vidas futuras. Terminada essa obra, logo veio Do Calvário ao Infinito, que também foi uma obra romântica de uma história russa entre 2 espíritos que sofriam por crimes cometidos e estavam na busca da sua regeneração e felicidade. Victor Hugo utiliza-se então da mediunidade de nossa irmã para escrever inúmeras outras obras, como O Solar de Apolo, muito conhecido, Na Seara Bendita, também, Na Cruzada do Mestre e Elegias Dourados, livros estes que tiveram o mérito então de suavizar inúmeras dores e então estancar inúmeras lágrimas de pessoas. Divaldo Franco, certa vez, nos revelou que nossa irmã Zilda Gama havia sido filha de Victor Hugo, que infelizmente teve uma morte trágica, com 19 anos, em plena lua de mel, o seu navio naufraga no rio Sena.
E ela então desencarna por afogamento. O seu marido, tentando salvá-la, também tem o mesmo fim. Nossa irmã então, chamada Leopoldine, ela começa a dar então aparição em reuniões mediúnicas na ilha de Jersey, na Inglaterra. Nosso irmão, quando soube disso, viajou até lá e foi acompanhar essas reuniões. E ali passa a descobrir a seriedade das reuniões mediúnicas. Depois de árdua jornada, agora, em 1959, ela volta aos seus princípios. Ela retorna para a cidade de Três Ilhas. Nossa irmã está com 90 anos, mas infelizmente ela é acometida por um AVC, que a lhe deixa em cadeira de rodas. Mas a espiritualidade não falta com ela. Aquele sobrinho, um daqueles sobrinhos que ela cuidou tão bem, que deu tanto amor, veio cuidar dela. Mário Ângelo de Pino, e cuidou de nossa irmã com todo o amor e carinho por um ano. Quando então o seu corpo, agora sofrido, não aguentando mais suportar as argúrias da vida, e ela vem a desencarnar. Nossa irmã então, no âmbito social, com sua devoção, dedicação aos direitos humanos e atenção especial aos menos favorecidos, nos eleva a sua biografia como uma verdadeira agente humanitária. No âmbito espírita, como médium, ela nos deixa um legado que somente honra a doutrina espírita. Nós aprendemos muito com a vida dessa irmã, principalmente quando ela estava então envolta de tanta responsabilidade com os seus irmãos, depois com os seus sobrinhos, mas a espiritualidade não nos deixa. Em momento nenhum, mesmo com as dificuldades, ela passou necessidade, ela conseguiu cuidar dos seus sobrinhos, conseguiu cuidar dos seus irmãos, e ainda teve tempo de trabalhar e de estudar para se formar pedagoga. Uma força de vontade que às vezes pode nos inspirar quando nós nos deparamos com problemas às vezes tão pequenos e já nos desesperamos. Já nos perdemos o norte, já achamos que não estamos sendo amparados pela espiritualidade. Mas ela seguiu firme, anos e anos, sem desistir, sozinha, mas conseguiu. Se era a missão de cuidar dessas crianças ou não, não importa. O importa é que ela o fez e o fez de bom grado. E a espiritualidade não a deixa. Então ela nos ensina que a mediunidade ela deve ser exercida com muita humildade, disciplina e comprometimento com a verdade. Coisa que ela sempre prezou, sempre baseado pelos princípios que Allan Kardec nos deixa. E também nos ensina que a verdadeira evolução espiritual ela está na prática da caridade e no equilíbrio entre a razão e a fé. Porque fé sem obras, ela é morta em si. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Muito obrigado. Então, convido a todos agora a podermos fazer a nossa prece, cerrando nossos olhos, tranquilizando nossas mentes, buscando nosso Senhor Jesus da forma que você o projeta em sua mente. Amado Mestre Jesus, aqui estamos na sua casa bendita, na casa de Deus preparada para receber espíritas e não espíritas, preparada para receber espíritos necessitados
e trabalhadores da luz. E aqui estamos nós, Senhor, para nos banharmos da sua bondade, para buscarmos força espiritual, para nos alimentar o Espírito, buscando assim, através das energizações dos trabalhadores desta casa, dos trabalhadores espíritas. Amado Mestre, esperamos nos sensibilizar com a história de nossa irmãzinha. Esperamos poder ser elementos multiplicadores de tudo que aqui for dito, para podermos também beneficiar outros que não tiveram assim a oportunidade de ouvir esta palestra, preparada pela espiritualidade. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que no retorno de nossos lares, o Senhor possa nos acompanhar na segurança, adentrando na casa de cada um de nós, iluminando todos os ambientes, regenerando nossas energias, disseminando as energias negativas, iluminando e fortalecendo todos que ali se encontram. E sobre essas bênçãos, Senhor Jesus, nós só temos que vos agradecer e pedir assim a permissão para darmos por término a nossa reunião deste dia. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Nós pedimos a todos que aguardem mais alguns segundos e nós já começaremos a dar o início aos trabalhos de passe. Que tenham todos um feliz regresso para os seus lares. Fiquem com Deus.